Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite. O evangelho de hoje do livro Segue-me é o evangelho de Jesus explicado por Emmanuel. A lição de hoje tem o título A Língua. Palavras ou anotações de Tiago, no capítulo 3, versículo 6 da sua epístola, ele diz: a língua também é um fogo. E Emmanuel então comenta esse pequeno texto do Evangelho dizendo: a desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola às comunidades do cristianismo. Ou seja, a má vontade, das criaturas, das pessoas, levou Tiago a tecer esses comentários ou essas considerações na sua epístola. O início de todas as hecatombes, ou seja, todas as tragédias no planeta, localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Ela está posta entre os membros do organismo humano como o pequeno leme de uma embarcação poderosa, como lembra o grande apóstolo de Jerusalém. Em sua potencialidade está o recurso sagrado de criar, como o leme de proporções reduzidas foi instalado para conduzir. Então aqui Emmanuel faz uma comparação bastante simples para que a gente possa compreender melhor a potencialidade do leme numa embarcação enorme, que é um instrumento pequeno, que conduz o barco. E a nossa língua, que também é um membro pequeno, que conduz as nossas vidas. Que cria a paz e a harmonia, se for dirigida para o bem, como também pode criar os maiores desastres, as maiores tragédias na família ou fora da família, onde estiver. Como o barco também mal conduzido por aquele que não conhece as águas, os mares. Se ele não sabe conduzir aquele navio, ele pode levar a embarcação a naufragar e ali também acontecendo tragédias, com muitas vidas retornando à pátria espiritual. E assim também a nossa língua. Então, a língua guarda a centelha divina do verbo, mas o homem, de um modo geral, costuma desviá-la de sua função grandiosa para o pântano de cogitações subalternas. E aí a temos como fonte de quase todos os desvarios da humanidade sofredora. Cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e de amor. Então veja bem como nós construímos com o que falamos, através desse membro que é uma criação divina, com uma potencialidade enorme de construir a paz, renovar a esperança de todos nós. A gente pode criar tragédias e mais tragédias por falta de humildade e de amor. Então levamos e geramos sofrimentos para os outros e também para nós mesmos, porque Jesus disse que tudo que fazemos para os outros fazemos para nós. Então trazemos para nós também grandes dores e grandes sofrimentos. Então desviamos a função desse membro divino, que é para construir a paz, a felicidade nossa e daqueles que nos cercam. E pela mesma boca, usando esse mesmo membro da língua, nós, em alguns instantes, abençoamos, em outros instantes, amaldiçoamos a vida. Condenamos, criticamos os nossos irmãos, outras vezes elogiamos. Então veja a contradição desse membro divino que foi criado para o bem. Continua Emmanuel dizendo: a guerra nasce da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos. Então, aqueles que não estão satisfeitos com o que têm, começam então a tecer movimentos para usurpar ainda mais para os seus cofres.
E com isso, criam-se guerras, ou seja, derramamento, muitas e muitas vezes, de sangue dos próprios irmãos. As grandes tragédias sociais se originam da linguagem dos sentimentos inferiores. Então, aquele que traz dentro de si esses sentimentos inferiores vai contaminando aqueles que ainda não vigiando e orando como Jesus ensina, comecem então a também participar desses sentimentos não bons. Na verdade, não está sendo influenciado, porque, como a gente sabe, o mal não está fora, como disse Jesus, está dentro de nós. Nós só somos tentados, diz Paulo, e engodados pela nossa própria concupiscência. Então, nós só somos tentados naquilo que nós ainda temos dentro de nós. Se não temos maldade no coração, ninguém vai conseguir fazer com que vejamos maldade nos outros, que façamos maldade aos outros, que critiquemos os outros. Mas se está em nós, se nós participamos ainda, não é porque o outro influenciou, não, é porque a gente ainda gosta, ainda participa desses sentimentos. Poucas vezes, diz Emmanuel, a língua do homem há consolado e edificado aos seus irmãos. Poucas vezes. Então, quando alguém muitas vezes vem falar algo que está passando, dificuldades que está enfrentando, o menosprezo de alguém, ao invés de levar a esperança, auxiliá-lo a compreender aquele momento, na maioria das vezes ele recebe: olha, você está certo, você não merece isso. Não, você tem que pagar na mesma moeda. Ou seja, não usamos a língua para edificar e consolar as pessoas, a auxiliá-las a se soerguer, a vencer as dificuldades que ainda traz dentro de si, a compreender a finalidade pela qual nós estamos aqui reencarnados na Terra. Porque estamos no seio de uma família para nós tão difícil? Porque estamos num movimento em que as pessoas não pensam como nós? Porque estamos numa sociedade ainda totalmente aversa ao nosso modo de pensar e de agir? Não estamos por acaso. Como foi dito ainda há pouco, em outras existências participávamos. Muitas vezes fomos nós os criadores de tal ou qual dificuldade. E hoje voltamos para auxiliar aqueles que nós levamos a errar conosco a se transformarem pelo exemplo do nosso viver. E muitas vezes falhamos nos mesmos erros. Então, poucas vezes, temos usado a nossa fala para consolar e edificar os nossos irmãos. Notemos, porém, que a sua disposição é sempre ativa, ou seja, a nossa disposição, a disposição dos homens em geral aqui na Terra, diz Emmanuel, ela está sempre ativa para excitar, ou seja, para estimular, para disputar, para competir com aqueles que caminham conosco, para deprimir, ou seja, levar as pessoas à tristeza, à humilhação, acusar e ferir sem dó e sem piedade. Então, usamos essas formas de envolver os nossos irmãos, não nos sentimentos bons, mas acusando e ferindo desapiedadamente, diz Emmanuel. Então, o mal não está fora, o mal está dentro de nós que assim agimos, e precisamos modificar o quê? A nós mesmos. E aí Emmanuel diz: o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. E quando chegue a noite de cada dia, será justo que interrogue a si mesmo: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Então, será que nós utilizamos no decorrer do dia, das horas, essa nossa trajetória aqui na Terra, utilizamos a nossa língua como Jesus? Como Ele nos tem ensinado através do seu Evangelho, através das lições amorosas, vivenciadas por Ele a todos nós? Cabe-nos então fazer essa análise íntima de nós mesmos. E Emmanuel nos faz recordar
a chegada do amigo divino, como ele encontrou a humanidade aqui, encarnada na Terra, ou reencarnada, há 2023 anos atrás, a mais, né? Porque 2000 anos e 23 ele foi. Então, essa lição está no livro O Roteiro, psicografada pelo nosso irmão Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em 1952, essa obra, primeira edição, que tem o título Evangelho e Educação. E Emmanuel começa dizendo, então vamos voltar lá atrás. Quando o Mestre confiou ao mundo a divina mensagem da Boa Nova, a Terra, sem dúvida, não se achava desprovida ou carente de sólida cultura. Na Grécia, as artes haviam atingido luminosa culminância, ou seja, tinham chegado ao máximo, né, da beleza. E em Roma, bibliotecas preciosas circulavam por toda parte, divulgando a política e a ciência, a filosofia e a religião. Os escritores possuíam corpos de copistas, ou seja, aquelas pessoas que escreviam, transcreviam textos, copiavam documentos, né? Possuíam corpos de copistas especializados e professores eméritos ou professores sábios. Conservavam tradições e ensinamentos, preservando o tesouro da inteligência. Prosperava a instrução, ou seja, a educação, a formação, o preparo, o treinamento das pessoas para as tarefas que surgiam. Então, prosperava a instrução em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. A educação da alma, né? O cativeiro consagrado por lei era flagelo comum, ou seja, martírio, açoite, a tortura, né? O sofrimento aos irmãos. A mulher aviltada, ou seja, humilhada, em quase todas as regiões, recebia tratamento inferior ao que se dispensava aos cavalos. Homens de consciência enobrecida, por infelicidade financeira ou por questiúnculas de raça, eram assinalados a ferro candente e submetidos à penosa servidão, anotados como animais. Então, homens que de repente por dívidas contraídas não conseguiam pagar, né, ao seu credor, eles eram, ou mesmo por discussões entre raças e nesse campo, qualquer questão que gerava discussões e brigas, eles eram assinalados a ferro, marcados com ferro em brasa, e submetido à penosa servidão, ou seja, se tornava escravo daquele a quem ele devia. E eram anotados, então, tratados como animais. Os pais, naquela época, podiam vender os filhos. Era razoável, ou seja, era possível cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos. Ou seja, usando da lábia, convencia aquelas pessoas a serem servos, escravos das suas casas. As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ou condenados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Então, eram apedrejadas com a autorização da lei. Os mutilados, ou aquelas pessoas que tinham alguma deficiência ou algum membro decepado, deviam perecer, ou seja, deviam morrer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Qualquer tirano, ou seja, qualquer pessoa cruel, né, desfrutava o direito de reduzir os governados, aquelas pessoas que viviam sob a sua tutela, à extrema penúria, sem ser incomodado por ninguém.
Feras devoravam homens vivos nos espetáculos e divertimentos públicos, com aplauso geral. Rara a festividade do povo que transcorria sem vasta efusão de sangue humano, como impositivo natural dos costumes. Então, raras eram as festividades, as comemorações, quando se comemorava a obtenção de mais terras, lutas, né, sangrentas, as comemorações dessa, para eles o ganho, né, era comemorada à base de grande, né, ou seja, de grande derramamento de sangue. E era uma coisa natural, eram os costumes da época. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. Então, com a chegada do Mestre Divino, do meigo Rabi da Galileia, começou uma nova era. Condenado ao supremo sacrifício, sem reclamar, e rogando o perdão celeste para aqueles que o vergastavam e feriam, instila, ou seja, encoraja no ânimo dos seguidores novas disposições espirituais. Iluminados pela divina influência, os discípulos do Mestre consagram-se ao serviço dos semelhantes. Simão Pedro e os companheiros dedicam-se aos doentes e infortunados. Instituem-se, ou seja, fundam, criam casas de socorro para os necessitados e escolas de evangelização para o espírito popular. Pouco a pouco, altera-se a paisagem social no curso dos séculos. Dilacerados ou espedaçados e atormentados, perseguidos, torturados, entregues ao supremo sacrifício, nas demonstrações sanguinolentas dos tribunais e das praças públicas, ou trancafiados nas prisões, os aprendizes do Evangelho ensinam a compaixão e a solidariedade, a bondade e o amor, a fortaleza moral e a esperança. Há grupos de servidores que se devotam ao trabalho remunerado para a libertação de numerosos cativos. Senhores da fortuna e da terra, tocados nas fibras mais íntimas, devolvem escravos ao mundo livre. Doentes encontram remédio, mendigos acham teto, desesperados se reconfortam, órfãos são recebidos no lar. Nova mentalidade surge na terra. O coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza, ou seja, a atenção, a amabilidade e a afabilidade, a tolerância, passam a reger ou a orientar o campo das boas maneiras. E sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes: meu irmão. Então, nós vimos como Jesus encontrou-nos há mais de 2000 anos atrás. Então, há mais de 20 séculos aqui nos encontramos e ainda com tantas dificuldades a serem trabalhadas. Ainda vemos tudo que ele narrou aqui ainda acontecendo ainda hoje. Pais ainda vendem filhos, pais matam filhos, filhos matam pais. O trabalho escravo ainda vemos em todo lugar, em situação de muita penúria. O mal se expandindo a todo instante pela falta da nossa educação moral, a transformação das nossas vidas. E para ilustrar os ensinamentos de Jesus, como ele nos ensina, nós, para ensinar a
apontamos as falhas, os defeitos do outro. Falei tanto, ensinei tanto, agora não vou mais falar nada, não vou ensinar mais nada. Como Jesus nos ensina a auxiliar os nossos irmãos e também a nos auxiliarmos, porque o primeiro que aprende a lição somos nós. Quando aprendemos a calar a nossa voz no campo da injúria, da crítica, da condenação, nós começamos a olhar para dentro de nós, a ver quem somos, como éramos, como estamos começando a modificar o nosso viver, como estamos começando a palmilhar os ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Então, no livro Pontos e Contos, a lição 35, o nosso irmão X, através da psicografia do nosso irmão Franciscano Xavier, o título dessa lição chama Nas Palavras do Caminho. Então, conta-se que Tiago mesmo que escreveu essa epístola no capítulo 3, versículo 6, ele permaneceu, diz assim que o velho apóstolo permaneceu em Jerusalém e demandava Betânia, junto de Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores do Cristo, quando foi lembrada repentinamente a figura de Iscariotes. Contemplando um pomar vizinho, Tiago comentou em resposta às observações do companheiro: este sítio lembra o horto em que o mestre foi traído. As árvores próximas parecem esperá-lo às lições do crepúsculo, quando o Senhor estimava as meditações mais profundas. Recordo-me ainda do instante inesperado, não obstante os seus avisos. Judas vinha à frente de oficiais e de soldados que empunhavam lanternas, varapaus e espadas. Contavam encontrá-lo à noite, porque Jesus muitas vezes se alegrava em ministrar-nos ensinamentos à doce claridade noturna. O mestre, porém, vinha ao encontro dos adversários e estava sorridente e imperturbável. Olhos mergulhados nas reminiscências, o apóstolo relembrava. Adiantou-se o infame e beijou-o na face. Estabeleceu-se o tumulto e consumou-se a prisão do Messias, começando desde então o nosso martírio. Que insolência! Que homem caviloso esse Judas terrível! Replicou Matias, inflamado no zelo apostólico. Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso? Será Judas para sempre a nossa vergonha, exclamou Tiago, arrimando-se ao bordão rústico. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele quem entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Como se abalançou a semelhante absurdo, indagou o interlocutor. Tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Foi o espírito diabólico da ambição desregrada, tornou Tiago em voz firme. Judas queria absorver a direção do nosso grupo, ombrear com os rabinos do templo, cativar a simpatia dos romanos dominadores, criar uma organização financeira, submeter o próprio Senhor à sua vontade. Pedro costuma afirmar que o celerado não previa as consequências do ato da traição, nem alimentava o propósito de eliminar o Messias amado. Contudo, não posso admitir a suposição. Judas, por certo, condenou o Senhor deliberadamente à morte, e talvez fosse ele o inspirador sutil dos tormentos na cruz.
João e Pedro asseveram que o infeliz se arrependeu e chorou. Entretanto, chego a duvidar. Um traidor como aquele não encontraria pranto nos olhos. Era demasiadamente perverso para sofrer por alguém. Com efeito, observou Matias, não devia passar de criminoso vulgar. A sua memória inspira-me compaixão e vergonha. Depois de ligeira pausa, indagou: chegou a vê-lo antes da morte? Não, replicou Tiago, de maneira significativa, e não sei se me comportaria fraternalmente se ainda o tivesse visto ante os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Devia descer aos infernos, como desceu, envolvido em trevas densas. Era um perverso gênio das potências inferiores. E os familiares desse homem cruel? Interrogou Matias, curioso. Porventura lhe aprovaram a conduta satânica? Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Assombrado, Matias redarguiu: também vejo. Banhado agora em lágrimas, Tiago reconheceu o Messias. Lembrou a narrativa dos discípulos a caminho de Emaús. Ajoelhou-se reverente e falou baixinho: é o Senhor. Aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou por instantes ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como mestre afetuoso junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Jesus estendeu a destra em sinal de amor e, como nada dissesse, o velho Galileu considerou: Senhor, podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la? Não, Tiago, respondeu Cristo doce e firmemente. Não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos onde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua. Então, como diz André Luiz em uma lição, só o amor vence, só o amor educa. Se formos pensar que vamos educar alguém sem amor, lê de engano, não vamos conseguir. Vemos aqui como Jesus auxiliou os seus discípulos, não apontou a falha, não lhes disse que eles estavam agindo de forma errônea ou que eles haviam aprendido com ele quando estavam caminhando juntos ainda Jesus no corpo físico. Porque tudo que Jesus ensinou, ele vivenciou, ele não escreveu nada. Ele trouxe as lições amorosas, falou sobre as necessidades de todos nós. Mas não foi só as palavras, foi a vivência. Porque tudo que Jesus ensinou foi vivenciado. Por isso, o teu evangelho de amor, os seus ensinamentos têm sabor de vida eterna. Então, o amor cobre, como disse Jesus, a multidão dos nossos pecados ou dos nossos erros. Então, é preciso que aprendamos a amar.
mas amar com o coração aberto. Deixar que Jesus adentre dentro de nós, para que as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso comportamento dê o testemunho da presença de Jesus em nós. Que pela nossa boca só saiam palavras que abençoem, que tragam paz, felicidade para todos. Que policiemos, como disse Jesus, e vigiemos o nosso pensamento. Porque antes de falar nós pensamos. Temos o hábito de dizer, falei sem pensar. Não, pensamos. Só não refletimos naquilo que íamos falar. Se seria um bem para nós, nos colocando no lugar do outro. Sempre que formos fazer algo ou falar algo, nos colocar na posição daquele que vai receber aquilo que vamos falar. Seria um bem para nós? Gostaríamos de ser assim tratados? Se for bom para nós, se for para a nossa felicidade, formos ficar bem, será ótimo para o nosso irmão. Se não, é melhor calar a nossa voz. Então, educar os nossos órgãos, como diz Emmanuel, que são vivos e educáveis. Educar o nosso pensamento também, vigiando o que estamos pensando, o que estamos armazenando aqui na nossa casa mental, quem está adentrando na nossa casa mental, não é? Porque nessa casa só quem entra, aquele que nós permitirmos. Como a nossa casa física. Se fecharmos a porta, só se arrombar para entrar, né? Mas do contrário, a porta fechada pode bater, ninguém vai adentrar, somente se abrirmos a porta. Na nossa casa mental também. Vamos ser assaltados na nossa casa mental? Sim, se formos invigilantes. Aí sim vamos ser assaltados, porque as obsessões são de formas sutis, as inspirações que vêm tanto do bem quanto do mal são de formas sutis. Não nos apercebemos, muitas vezes achamos que somos nós os autores daquele bem. Não, foi inspiração divina, de Deus, o nosso Pai, de Jesus, os nossos benfeitores espirituais, para ajudar, socorrer, aliviar a dor de alguém. Então vamos amar, aprender a amar a nós mesmos e amar os nossos irmãos. Porque a gente diz, eu me amo, não quero mal para mim. Não, nem a nós ainda nós não aprendemos a amar. Porque o dia que aprendermos a nos amar de verdade, não é esse amor que a gente diz passageiro, né? A gente ama fulano enquanto ele está rezando a nossa cartilha. A partir do momento que não pensa como nós, a gente abandona. Isso acontece com os filhos, com a família, com os amigos, não é? E acontece conosco. Por não nos amarmos ainda, nós ainda nos abandonamos e entramos nos vários desvarios da vida. Enfrentamos as maiores tragédias por não nos amarmos. Porque o dia que aprendermos a nos amar, nós não vamos cometer erro com ninguém. Porque sabemos que tudo que fazemos para o outro, fazemos para nós. E aí então vamos cuidar, né? Então vamos aprender a nos amar. Queremos o bem, mas não fazemos o bem para o outro, então não queremos o bem para nós também. É Jesus quem nos ensina. E Ele é claro nessas orientações. Tudo o que fizerdes aos outros, a vós mesmos o fazeis. Que Ele nos abençoe e nos ajude a caminhar, olhando a nossa trajetória aqui na Terra. Não vamos muito atrás, no campo da animalidade, mas vamos há mais de 2000 anos aí atrás, como éramos naquela época, as civilizações, como se comportavam, e vamos ver os traços de há 2000 anos atrás, ainda acontecendo hoje. Apesar das dores, dos sofrimentos que enfrentamos, do conhecimento que já temos, ainda estamos de maneira ainda cegos, dirigindo cegos. Vamos despertar, para que a luz adentre os nossos corações, para que Jesus faça através de nós todo o bem possível àqueles que nos cercam e a nós mesmos. Nós pedimos para Ele nos ajudar, mas será que nós deixamos que Ele adentre o nosso coração para nos ajudar? Oramos, fazemos preces, romarias, pedindo socorro divino, mas e as nossas atitudes, como estão? Então depende de nós. A gente quer que Ele faça por nós. Não,
Ele nos auxilia, mas não faz e não realiza as tarefas que são nossas. Nos proporciona os meios, os momentos, para que realizemos todo o bem. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Jesus, o médico das nossas almas, para que nos auxilie, fortalecendo em cada um de nós o bom ânimo, a boa vontade e a coragem para edificarmos dentro de nós o reino do amor, nos auxiliando a vencer as dificuldades que ainda trazemos dentro de nós, da compreensão, da tolerância, da bondade. Auxilia-nos, ó Jesus, a conquistar essas virtudes, filhas do amor, para que possamos, assistidos pela Tua presença, ser intermediários da Tua vontade aonde quer que estejamos. Que sejamos portadores da paz e da esperança junto dos nossos irmãos que sofrem como nós e até mais do que nós. Que pela nossa voz, pela nossa boca, Senhor, as nossas palavras sejam palavras que conforte, que console os corações, para que assim nós mesmos encontremos a luz necessária para vencer as turbulências do caminho. E agradecidos a Ti, ó Jesus, e ao nosso Pai Celestial por aqui estarmos com a oportunidade de evolução, de aprendizado, matriculados nesta bendita escola de amor que é o nosso planeta Terra. Aprendermos, Jesus, contigo, a amar. Sê conosco, abençoa-nos a todos, os nossos familiares, os nossos lares, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que aqui se encontram conosco. Que a Tua paz se faça em nossos corações, hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja.